Olá, nós vamos fazer uma pequena revisão de alguns problemas que foram apresentados no dia 4 de maio, preparando você para uma revisão geral da avaliação para recuperação que será aplicada no dia 11 de maio do corrente. Então, nós temos aqui a primeira questão, ela é a seguinte, a gente vai pegar essa questão aqui para trabalharmos porcentagem, para trabalharmos a tabela de cátions e ânions. E nós temos uma massa de 5 gramas de sal, é isso que eu vou colocar aqui, né? Então nós temos aí a massa é de 5 gramas do sal. Essa é a massa que eu tenho. Quero ver qual é a precisão, eu não me lembro da precisão aqui. São 2 casas decimais que eu estou colocando aqui. Estes 5 gramas, eles vão ser colocados para fazer aproximadamente uma solução de 200 ml. Então, uma das perguntas que ele te faz é essa aqui, ó. Essa é a primeira pergunta que ele te faz. Tendo esta massa de 5 gramas em 200 ml, qual que é a porcentagem desta massa em relação ao volume? Bom, como é que você faz isso? Então é o seguinte, qual é o conceito? 200 ml é toda a minha solução. Então, isso é equivalente a um volume de 100%. Dentro desses 200 ml, eu estou colocando 5 gramas desse sal. Então, esses 5 gramas dentro de um universo de 200 ml vai me dar uma certa porcentagem, massa por volume, que é exatamente o que eu quero descobrir aqui. Então, esta porcentagem massa por volume nada mais é do que você pegar estes 5, multiplicar por 100 e dividir por 200 ml. Para quem lembra um pouquinho das aulas lá do início de química analítica aplicada, lá no período de nivelamento, deve lembrar que esta parte dessa equação nada mais é do que o conceito de porcentagem. A parte, que é os 5 gramas, que eu quero analisar, dentro de uma solução cuja totalidade são 200 ml, isso vai me dar, portanto, uma relação percentual se eu multiplicar isso aqui por 100, para ter uma relação de blocos de 100 unidades em 100 unidades. Então, isso daqui é exatamente o conceito de porcentagem, tá? Que é oriunda, né? Ele veio desta regra de 3 aqui. Então, os dois conceitos foram explicados praticamente ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui esses 200, né? Aqui 00 corta com 00, vai ficar 5 sobre 2, vai dar 2,5. Então, eu vou ter 2,5%. Essa é a resposta. Então, quando você pegar esse pacotinho aí do sal de Andrews na farmácia, você vai colocar 5 gramas do sal em 200 ml de água, você tem uma solução a 5%. Uma outra coisa é que quando a pessoa leu a bula desse medicamento, que é o sal de Andrews, lá estava escrito os seus componentes. Então, sulfato de magnésio. Deixa eu só acessar aqui, acabei não pegando aqui, a tabela de cátions e ânions. Vamos colocar aqui essa tabela de cátions e ânions. Então veja, o primeiro que nós vamos trabalhar aqui, a letra B. Na letra B, ele pede para você dar a fórmula molecular de cada um dos componentes. É muito simples. Então, se você observar lá, um dos componentes que nós temos é o sulfato de magnésio. Nós temos o sulfato de magnésio.
Então, o sulfato de magnésio, ele é o seguinte, lá na nossa tabela de cátions e ânions, quando você olha, quando você olhar lá os sulfatos, que é a tabela de ânions, né? Aqui, ó, ó o sulfato aqui, ó. Ele é o SO4 com duas cargas negativas. Então, o sulfato, ele é o SO4 com duas cargas negativas. Aí nós temos o magnésio. Você vai olhar na tabela de cátions, porque o magnésio é o cátion. Olha o magnésio aqui. Ó. Magnésio são duas cargas positivas. Tá? Então, eu tenho o magnésio com duas cargas positivas. Eu só gostaria de relembrar com vocês, quando você escreve por extenso o nome da substância, primeiro nós colocamos o ânion, separamos o ânion do cátion pela partícula D, e aí é que você coloca o cátion, que é a parte positiva. Mas depois que você vai desenvolver a fórmula molecular, é o contrário. Nós colocamos primeiro o positivo, que é o cátion, depois o negativo, que é o ânion. E sempre será assim. Isso é uma regra definida por um órgão chamado IUPAC. E a partir daí a gente desenvolve essa particularidade aqui. Então, por extenso, primeiro vem o positivo, separa o positivo, primeiro vem o negativo, separa a parte positiva, o cátion, pela partícula D, separação, aí vem o cátion. Na hora que você vai escrever a fórmula molecular, primeiro o cátion, depois o ânion. Então, sempre assim. Aí você vê a carga. Lembre-se que o somatório das cargas tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, naturalmente, o magnésio é 2, essa estrutura SO4, duas cargas negativas, então ele está naturalmente equilibrado. Então a fórmula molecular do sulfato de magnésio é MgSO4. Então, basicamente é isso. O que nós temos aqui agora é o seguinte, é o ácido cítrico. Conforme a gente apregoou em sala de aula lá, então eu tenho a substância agora chamada ácido cítrico, que é um dos componentes do sal de Andrews. Bom, ácido cítrico é o seguinte, conforme a gente explicou em sala de aula. Quando você tem o termo ácido, você tem que lembrar de duas situações. Ácido significa que ele vai ter como cátion o H+. Uma outra situação é que você vai ter que lembrar desta tabela. Essa tabela, ela vai ter o ácido e ela vai ter o ânion. Quando o ácido termina em ico, o ânion vai terminar em ato. Quando o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito. Quando o ácido termina em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Então é isso, né? Essa é a tabelinha que você tem que lembrar. Sempre que você estiver, portanto, com a palavra ácido, no caso aqui ácido cítrico, falou em ácido, tem que lembrar que o cátion é sempre o hidrogênio, é positivo, uma vez só, e tem que lembrar dessa tabela, ico, ato, oso, ito, hídrico, eto. Então, você vai ter que lembrar disso daqui. No caso, o ácido cítrico, como ele termina em ico, o ânion que deu origem ao ácido cítrico é o ânion citrato. Então, eu estou procurando pelo citrato. Como você não... Esse ânion a gente só ouviu falar nas nossas aulas práticas, você deve lembrar disso,
Esse citrato, ele é isso aqui, ó, C2H5O7 com duas cargas negativas. Então, esse rapaz aqui, deixa eu ver se eu desço aqui um pouquinho, tá aí. Então, o ânion citrato é C2H5O7 com duas cargas negativas. Qual é o cátion que vai estar associado a este ânion quando eu falo de um ácido? É o H+, que tem uma carga positiva só. Então, olhando as cargas agora, uma carga positiva não equilibram duas cargas negativas. É necessário, portanto, a gente fazer com que essas cargas sejam iguais. Então eu vou precisar de 2 hidrogênios. Eu sei disso porque esse 2 ele é direcionado para cá e esse 1 é direcionado para cá. Mas quando é 1, geralmente a gente não põe nada. Tá? Então a fórmula molecular do ácido cítrico nada mais é do que a gente precisar de 2 mols de hidrogênio associado a esse ânion, citrato, C2H5O7. Obviamente, nós explicamos para você, quando a gente quer a fórmula molecular, fica meio esquisito a gente colocar essa separação dos hidrogênios. Nós sabemos por que isso acontece, porque esses hidrogênios são os que são acoplados a esses oxigênios para que a gente possa ter a carga zerada da molécula. Entretanto, quando é a fórmula molecular, a ideia é reunir tudo isso dentro de apenas uma reunião simples desses elementos químicos que fazem parte da substância. Então não faz muito sentido eu colocar esses 2 hidrogênios aqui, depois mais 5 hidrogênios aqui. A gente reúne tudo em 7 hidrogênios. Então ou você escreve isso, e estaria correto, não tem problema nenhum, mas geralmente a gente faz o seguinte, faz uma 5, faz uma reunião melhor, dá para melhorar isso aí. Então, olhe bem, eu tenho o C2, né? 5 hidrogênios aqui com 2 dá 7, então não dá um total de 7 hidrogênios. E aí eu vou ter 7 oxigênios. Então a fórmula molecular, já resumida, completamente resolvida, para o ácido cítrico é C2H7O7. Tá? Então basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha no próximo que ele fala aqui, que é o nosso colega bicarbonato de sódio. Bem, o que é bicarbonato? E esse bicarbonato está associado ao sódio. Então, estamos aí. Lá na sua tabela de cátions e ânions, se você olhar para o cátion sódio, olha ele aqui, ó. Cátion sódio é Na+. Então, o cátion sódio, ele é o Na com uma carga positiva. E o que é esse bicarbonato aí? Então vamos olhar na tabela de ânions. Tá? Tabela de ânions. Bicarbonato. Vamos dar uma olhada aqui o bicarbonato aqui. Ó. Ele é HCO3 com uma carga negativa. Então eu vou ter aqui HCO3 com uma carga negativa. Você há de concordar comigo que uma carga positiva e uma carga negativa já se equilibram. Então a fórmula molecular do bicarbonato de sódio é NaHCO3. Então a letra B está respondida. Tá? Essas são as respostas. Vamos dar uma olhada na letra C. Ele quer que você determine a porcentagem de cada componente nesse medicamento. Então a letra C, ele quer que a gente desenvolva as porcentagens. Então eu vou ter lá a porcentagem de sulfato de magnésio, que é MgSO4. Porcentagem, né? É a parte pelo todo vezes 100. Basicamente é isso. Qual é o meu todo? Bom, o pacotinho tem 5 gramas. Então eu vou colocar aqui 5 gramas. Esse sulfato de magnésio, na composição que está
no verso lá do envelopinho que você compra, ou procurando na internet a bula do sal de Andrews, você vai ver que ele é composto por 0,98 gramas de sulfato de magnésio. Então a parte que me cabe aqui é 0,98. Tá? Na hora que você fizer essa conta aí, vamos dar uma olhada lá. Eu não me lembro mais, tem que fazer de conta de cabeça aqui. Então eu tenho 0,98, vou fazer com a calculadora aqui, né? Dividido por 5 vezes 100. Então isso vai me dar 98 quintos, né? Se a gente for pensar em termos de fração. Se você não gosta de fração, isso aí vai dar 19,6%. Então eu vou ter 19,6%. Então, daqueles 5 gramas, a parte que pertence ao sulfato de magnésio é equivalente a 19,6%, o que equivale a 0,98 gramas. Vamos ter também a porcentagem de ácido cítrico, né, que é C2H7O7. Então, o meu pacotinho tem um total de 5 gramas. A parte que pertence ao ácido cítrico nisso daí é de 1,84 gramas. Então, aqui é 1,84. Então, esse aqui é a parte pelo todo. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter a porcentagem. Então, eu vou pegar lá o 1,84, vou dividir isso por 5 e vou multiplicar isso por 100. Isso dá 184 partes em 5. Se você não gosta de fração, isso é equivalente a 36,8%. Aí nós temos, por último, e não menos importante, a porcentagem de bicarbonato de sódio, NaHCO3. Mais uma vez, eu vou ter a parte pelo todo vezes 100. O bicarbonato de sódio ele é em torno de 2,18 gramas. Então, 2,18 gramas. A gente não coloca aqui, né? Que é só numerarada. E o pacotinho tem 5 gramas. Então, 2,18 dentro do universo de 5, vamos ver qual é a porcentagem que vai me dar isso aí. Então, 2,18, vou multiplicar, vou dividir isso aí por 5 e vou multiplicar por 100. Isso dá 218 quintos. Tá? Então, esse aqui dá 218 quintos. Se você não gosta de fração, você pode transformar isso em decimal. Isso dá 43,6, né? Isso por cento. Depois você repete os cálculos aí para ver. Eu sei que isso está correto, porque quando você somar 19,6, 36,8, 43,6, isso tem que redundar muito próximo ou em cima da tampa 100%. Tá? Então essa é a solução dessa primeira questão que a gente resolveu passar para você nessa avaliação de recuperação para o dia 11/5 do corrente. Tchau. Estudem.